Fala, galera! Bora para mais um encontro aqui no Me Deixa Podcast. A minha convidada aqui, gente, já tá vibrando. Eu nem falei ainda, a mulher já tá acelerada aqui, gente. Olha, hoje o assunto tá babadeira. Babado! Babado! Nós vamos falar aqui hoje de terapia tântrica. Então, eu já vou pedindo aí para você de casa se inscrever no canal, deixar aquele super like de sempre e compartilhar aí nas redes sociais. E a minha convidada Master Plus Advanced de hoje Uau! é a Devagita. Eu vou falar só a primeira, como fala, denominação dela aqui, que é terapeuta tântrica integrativa. Mas no decorrer desse bate-papo, ela vai contando, vai pondo os elementos aí, enfim. E ela vai contando quem que ela é, como é que foi parar nesse lugar, enfim. Pois é, moleque. Gita, seja muito bem-vinda no Me Deixa! Deixa! Me deixa, hein? Deixa! Esse é o Deixa eu encontro de ser milhões. quem eu sou! Olha lá, gente, ela já fez a super frase, hein? Pronto. Me deixa ser quem eu sou, isso mesmo. Mas é isso, né? Esse resgate de ser quem você é, porque a gente se perde no meio do caminho. E aí a gente vai falar sobre isso também, porque essa caminhada na terapia tântrica acaba sendo uma forma desse resgate dessa espontaneidade, esse resgate dessa essência, né? Dessa energia de falar: uau, eu posso isso tudo? Eu posso isso Você tudo. pode. Eu posso me deixar? Pode. Gente, que Legal. incrível, que incrível. Olha, já vou agradecendo, lógico, aqui sua participação, por dedicar seu tempo, né? Que hoje a gente sabe que tempo é uma coisa escassa, então me deixa, a produção lá já vai agradecendo sua presença aqui. E quero já começando com de sempre, que aqui o Me Deixa ama uma história. Tá. Mulher, como tu foi parar nisso? Mulher, a história é longa, eu vou buscar resumir, porque senão a galera vai ver que cansar. Isso, gente, pega tudo. Pega vinho, Vou contar que pipoca, eu até café. fiz uma série de 16 episódios no YouTube. Quem é Devagita? Porque aí essa primeira Gente! temporada eu já conto essa transição, porque eu era secretária executiva. E aí, eu tava precisando Caramba, de hein? uma grana extra. Foi assim que a coisa começou, né? No perrengue, no financeiro, vamos ver o que faz. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu sempre, desde a infância, eu gostava de vender coisas. Então, tipo, minha mãe fazia a pulseirinha, eu vendia para as amiguinhas na escola. Na faculdade, precisava de um dinheiro extra, eu vendia trufa, bijuteria. Eu sempre me virei, assim, desse jeito, A né? gente já está convidada para a série de empreendedorismo, né, produção? E nessa, eu comecei a vender produtos eróticos, porque eu tava com a grana apertada. E eu tava vivendo uma relação onde a questão sexual, ela era muito aflorada. Eu frequentava, na época, swing, vivia uma relação aberta, enfim. Esse primeiro casamento, né, que eu tive na minha vida. Nessa fase de precisar de algo extra e achar esse caminho dos produtos eróticos, eu comecei a conversar com algumas amigas e a maioria falando: eu não sinto orgasmo. Eu falei: caramba, eu comecei a ouvir um monte de mulher que eu conhecia falando que não conseguia. E eu falei: nossa, Gente, é verdade, né? eu não tinha ideia de que é tão comum isso, que é um pouco mais do que a metade que se queixa. E aí eu falei: eu preciso fazer alguma coisa, ter um espaço para as mulheres. Foi a primeira ideia que veio na cabeça, porque eu já estava tão cansada com o meu trabalho, enfim, não estava feliz. Num treinamento dos produtos eróticos, uma menina falou: tem um lugar lá na região da Paulista que tem essas coisas aí que eu acho que vai bater com as ideias que você está tendo. Eu procurei o lugar e vi que tinha curso de pompoarismo, striptease, como que chama aquela barra mesmo? Polidense. Polidense. Tinha como se vestir mais sensualmente, dança na cadeira, erótica, tal. E tinha uma tal de massagem tântrica. Eu falei: mas o que é isso? Que isso? O que é massagem tântrica? Aí eu dei um Google lá. Aí, na hora que eu dei um Google, apareceu o site de um espaço que é uma escola que fica no sul de Minas. E a foto é muito linda, no alto das montanhas. E uma galera, tudo dançando no salão. E aquele negócio começou a me arrepiar. E eu começou a mexer comigo. Eu falei: quero fazer parte. alguma coisa tem aqui. Uhum. Né? Quando arrepia, eu já fico ligada. Opa! Arrepiou, Sinal de falei: alerta. sinal. E nisso eu fui ver os valores de um curso de massagem. Tinha formação para ser um terapeuta,
Tinha também um curso livre de massagem, só para aprender a técnica de massagem, porque isso é importante. A gente vai falar aqui a diferença Por favor, isso. do que é só uma massagem tântrica, o que é um processo de terapia tântrica. Porque todo mundo bota um Google aí e fica meio perdido. Vamos esclarecer. Vamos esclarecer, Vamos esclarecer, aguenta aí. Aguenta aí. E aí tinha lá massagem tântrica, o curso e a própria sessão de massagem. Mas eu tava tão sem grana que nem uma sessão de massagem eu tava podendo bancar na época. E aí naquele outro lugar que eu vi, ia ter uma roda de mulheres para assistir a demonstração da massagem por um valor bem mais acessível. Eu falei, vamos começar por aqui. Deixa eu só ver como é que é esse negocinho aí. Essa parada. Adorei. Achei super legal. Falei, nossa, gente, quantas manobras e quantos movimentos interessantes que dá para fazer. E aí fiquei assim, uau, entusiasmada. E amei a terapeuta que ensinou, assim. E fiquei amiga e tal. Aí passou um tempinho, já repliquei isso em casa, né? Já tava super testou, legal, testei, gostei. Funcionou. Teve um dia que eu fui para uma balada e machuquei o meu pé. E eu tava perto das minhas férias. Eu conto essa história lá nesses episódios. Eu tive que antecipar as férias para emendar com minha licença médica. Eu fiquei um mês em casa. Tipo, 5 dias depois, o meu pé tava bom. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Tipo, tô com os dias livres, sem grana. Aí essa terapeuta falou, tô precisando de uma modelo. Você gostou tanto, você não quer receber a massagem sendo modelo? E eu também vou dar mais alguns cursos, e de repente você podia participar. E aí eu falei, por que não? Bora. Já tô aqui mesmo, né? Babado. Amei. Assim, na hora que eu recebi a massagem, eu já era uma pessoa que não tinha dificuldade em ter orgasmo. Eu sempre tive nas minhas relações. Mas eu não sabia o que era sustentar um orgasmo, o que era ter um orgasmão, o que era uau, de ficar fala, um tempão. Um orgasmo de qualidade, né, gente? Top. O orgasmo de categoria. Eu não sabia o que era isso. Meu corpo reagia fechando a perna depois, ficava muito sensível. Eu não sabia se era uma questão... Né, logo depois que eu recebi a massagem, eu fiquei ainda sem saber se era um problema meu ou se, enfim, era a forma como eu recebia o estímulo, o que era, né, afinal. E no fim das contas eram as duas coisas. Isso também é um papo legal pra gente desenrolar aqui, então continue aí. Sim. Continua firme aí. Fica aí, gente, não sai. Eu sei que vai ser longa essa conversa. Mas vai então, ser boa. Tu já vai estourando a pipoquinha. Isso, já vai se preparando. Né? Se não der pra assistir agora, já faz o download para assistindo no carro, quando estiver indo pro trabalho, porque vai valer a pena. E aí, mulher, eu recebi aquela massagem e ela usa vibrador da massagem. E ela não tirava o vibrador depois que eu tive um orgasmo. E eu quase surtei, assim, porque eu fui para as estrelas, assim, porque foi uma coisa atrás da outra. E eu cheguei num nível de energia que eu nunca tinha tido. Eu nunca tinha atingido tantos orgasmos num único momento ali. Aí aquilo foi muito forte pro meu corpo, assim. Hormonalmente falando, foi um boom aqui dentro. Foi uma explosão. E aí eu falei, nossa... Aí você entra num estado alterado de consciência com essa experiência, falar, né? E aí? E aí eu fiquei... A chave que veio na hora, né, assim, um insight foi, eu preciso aprender isso, eu preciso ensinar isso para outras pessoas, para que outras mulheres, isso, outras mulheres vivam essa experiência, eu quero ensinar isso para os homens, para eles fazerem nas mulheres e tal. E foi fantástico. Então, eu saí de lá super entusiasmada, querendo aprender mais. E aí, eu grudei nela, comecei a fazer mais cursos, atender junto para ir treinando. E aí, tipo... Deu a data de voltar, né, pro trabalho. Aí, nossa senhora, eu acordei naquele dia, assim, falando, gente... Mas aí eu já... Aí eu cheguei lá, assim... Torcendo para ser demitida, torcendo. E aí, no fim das contas, a secretária que ficou cobrindo nesse tempo que eu estava fora, ela era a secretária anterior. E aí ela estava já no momento de vida que ela queria voltar e ela queria ficar de volta naquela posição. E me deram uma oportunidade para uma outra área. Eu falei, agradeço, me demitam, por favor. E aí me demitiram. E aí foi assim. Aí meu chefe na época falou, você tem certeza disso? Você sabe o que é essa massagem? E eu assim... Eu vou! Ô, querido, eu vou ver depois eu vejo o que eu faço. Eu ia pra balada, dançava só de lingerie, rebolando no balcão. Tipo, eu tinha uma vida completamente diferente da que eu tenho hoje. Que ok, tá tudo certo, não tem certo nem errado. Exato. Né? Tipo, ok. Eu até gosto de fazer um parênteses nessa fase da vida para dizer que eu quis estar lá, eu vivi muito daquilo, eu me diverti demais.
houve sim já uma fase mais pro final que eu já não estava tão afim assim. E que aí eu fui meio que empurrando com a barriga, com medo de perder o relacionamento. Eu cheguei a entrar nessa carência afetiva de fazer pelo outro algo que eu não estava muito afim de fazer, mas que meio que para agradar. Isso acontece muito. Então, muito aí esse é um mesmo. ponto muito importante, porque toda vez que eu bato esse papo, geralmente com casais, a gente está pensando em abrir o relacionamento. Vamos conversar sobre isso, porque é importante que tenha consentimento verdadeiro das duas partes, né? Que não esteja ali só para ficar agradando o outro, porque senão vai dar chabu. E deu chabu em algum momento, né? Mas, enfim. Fechando esse parênteses, porque eu acho que é bem importante de trazer esse ponto para que, especialmente as mulheres, né? Elas e até pela culpa, né? Com vontade, né? E, enfim, às vezes é isso. Viveu tanta repressão, como foi o meu caso, que chega uma fase que você fala, uau, eu posso viver tudo agora. E aí cai na compulsão. Eu caí na compulsão. E aí depois, só quando eu fui a conhecer a terapia tântrica, a terapia mesmo, não só a massagem, que eu fui compreender o meu sistema aqui, como é que eu funcionava, como que eu estava reagindo em relação às emoções, às dores que estavam aqui muito profundas e escondidas. E quais eram esses tabus, as crenças que eu carregava diante de tanta repressão que eu fui vivendo. Porque aquele papo básico, né? Fecha as pernas, menina, tira a mão daí, isso. Sexo é errado, é pecado, é sujo, não pode, só depois que casar. Aquele papo todo mais conservador. Rolou muito. Então, quando eu vi a oportunidade de... agora é minha vez. Cair no mundo. Então, eu entendo que as pessoas, quando elas passam por isso, é natural que venha essa vontade de dar aquela desafogada mesmo, sabe? Vamos soltar tudo, vou viver tudo que tem para viver. Viva, mas viva com consciência, o máximo assim, que puder, né? E, às vezes, só depois de muita cabeçada que a gente para conseguir perceber que não estava muito afim, como foi meu caso, e também está tudo certo, porque disso também vai tirar aprendizados, que vai fazer com que dê algumas viradas na vida, e nisso a gente vai se alinhando com aquilo que a gente realmente acredita. É um chamado para o autoconhecimento, no fim das contas. Não tem certo e errado, né? Porque a gente tem que estar onde a gente tem que estar. Então, assim, você precisou viver, né, essa história para hoje você estar sentada aqui com a gente contando, né, o que é e como é que a gente vai. E até para ter essa experiência, eu acho fantástico. É tão bom chegar e poder orientar alguns casais que às vezes estão entrando nessa e estão percebendo que está entrando em conflito. E aí entender qual a necessidade real que tem por trás dessa experiência que eles estão se colocando para viver. Verdade. Então, tem um processo terapêutico profundo que é possível ser vivido através dessa percepção, né, de quero, não quero, vou viver isso por quê? Então, tem muitas questões aí a serem aprofundadas. Caramba. E, às vezes, é isso. A gente tem mesmo essa necessidade de estar livre, de não estar amarrado com ninguém, querer ficar com 3 pessoas ao mesmo tempo, e que está tudo certo. Mas pode ser que daqui a pouco você já esvaziou aquela coisa que estava ali e pronto. Aí você já quieta. E aos poucos você vai alinhando, vendo o que você quer, revendo os valores, entendendo qual o nível de conexão que você quer nutrir com uma outra pessoa, como é essa outra pessoa, quais são os valores que essa outra pessoa você espera que ela tenha para poder combinar bem com os seus e realmente viver uma relação mais construtiva, de conexão. Verdade. E aí é isso, o amor vai elevando, sabe? E de lá para cá ficou o Tantra até hoje aí. Aí não largou mais. Firme forte, segue aqui cada vez mais. Que legal. Eu entendi que o meu propósito está ligado ao desenvolvimento da sexualidade. Então, é o meu ponto principal, né, de estudo, de desenvolvimento, naturalmente é o que eu tenho de melhor para entregar para as pessoas. E aí, como eu passei por esse processo de desenvolvimento do corpo, e eu atendi já milhares de pessoas, então tenho esse know-how de olhar para aquele corpo e falar, ok, vamos seguir aqui por esse caminho, que seu corpo vai passar por esse desenvolvimento. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. As pessoas estão num condicionamento em relação tanto ao comportamento, né, aos padrões de comportamento, quanto à sexualidade e nos relacionamentos, quanto à forma como ela toca o próprio corpo, se toca. Se toca, né? Se toca. E se toca.
E também em relação a como que ela está ali recebendo o toque do outro. Então, o corpo fica mesmo muito condicionado. E a ideia é fazer com que esse corpo se abra para novas experiências, que ela tire o foco do genital, que ela vá aprendendo que o corpo todo é orgástico. E aí a gente vai entrando nessas ferramentas, né, que a gente tem. Então, Isso que você acabou de dizer, é a terapia tântrica em si ou não? Isso é o Tantra? Como é que a gente pode definir assim? Eu tô dentro, isso é o Tantra? Isso é a terapia Tantra? Até pra gente ir direcionando, né? Conforme a galera vai ouvindo a gente, tipo, isso aqui é a massagem que está dentro da terapia e que está... No fim, tá tudo muito junto, misturado, mas só que se a gente for dar os devidos créditos, falar que massagem tântrica é terapia é pouco. Falar que terapia tântrica é tantra é muito pouco. Falar que sexualidade é tantra, gente, é pouquíssimo, porque é só um pouquinho, né? A sexualidade passa por esse estudo do Tantra, mas o Tantra vai muito além. Eu nem sou essa pessoa que tem uma profundidade histórica para poder chegar aqui e falar sobre as escrituras, né? E fazer essa conexão com todo o caminho védico que ligou com yoga, com tantra, e aí tantra, shivaísta, shaktista, e tem um monte de linhas de estudos tântricos que é um estudo milenar. E a gente vê isso caminhando com uma estrutura melhor pela Índia. Mas eu já visitei o Egito. Você vai lá falar com a galera, os estudiosos e históricos do Egito, eles também falam que nasceu lá. Mas a gente também já ouvi isso. Assim como os povos que já fazem um estudo de povoados muito anteriores, né? Então, antes dessa configuração continental que temos, ainda com os povos da Lemúria, enfim, vai falar que isso é mais antigo ainda. Caramba! Então, também não cabe a gente ficar aqui terendo... Sim, de onde é que vem? Enfim, a essência o Tantra é um caminho de devoção, é um caminho de conexão, de expansão dessa experiência com o divino. Então, tem esse lugar de cultuar os deuses, de cultuar o corpo, de cultuar a figura da mulher, conhecida então como Shakti, essa energia feminina, e o homem, o Shiva, essa energia masculina. Então, tem muito essa conexão com o hinduísmo que vai trazendo um pouco melhor essa leitura. E fica aí a dica para quem quiser entender das raízes, se aprofunda na história do Tantra. Porque o que vai encontrar aqui no Brasil é muito mais terapia tântrica. A gente vai chegar nessa explicação. Top. Porque disso tudo, eu poderia resumir assim de uma forma até mais simplória, porém didática, que Tantra tem alguns pilares. Então, a gente está falando sobre amor, sobre consciência, sobre devoção, sobre aceitação, espontaneidade, esse resgate dessa conexão com você mesmo, com a sua essência, sobre se conectar com o momento presente. E estando no presente, então a gente não fica ali lamentando coisas do passado, a gente não fica vidrado numa ansiedade pelo que está para acontecer, é aqui e agora. Então, aqui agora está tudo certo. Não tem essa dualidade, né? Do certo, do errado. E também é uma relação muito matriarcal, porque depende do feminino, essa energia da criação para todo esse movimento acontecer. É como se, então, a gente encontrasse nessas escrituras essa relação dos casais, essa energia, essas polaridades feminina e masculina, tendo esse encontro para movimentar a energia, para entregar essa energia para o divino. E se quisesse, então, fecundar um ser, existiriam ali várias práticas para que pudesse elevar essa energia nos corpos e abrir esse canal para receber, então, um ser iluminado. Já ia chegar aqui já num outro nível. Então, a gente olha para essa história toda e fala, não, isso aqui não está acontecendo aqui. Não tem isso aqui. Hoje em dia, até mesmo você vai na Índia, isso não tem mais, né? Tem essas histórias. Mas esse último século viveu nesse planeta o Osho. Osho, o seu nome original é Rajneesh, então um indiano, um guru indiano, que teve
foi um canal, né? E teve esse talento de fazer esses estudos a respeito da origem do Tantra e a respeito de técnicas e estudos mais atuais. Então, ele vai lá, ele pega estudos do Reich, que era aluno de Freud, onde já introduzia a bioenergética, o estudo da sexualidade, do potencial orgástico, junta também com Lowen, que também era um aluno de Reich, vai pegando essas estruturas sobre desenvolvimento do corpo para liberar as couraças que vão sendo formadas nos nossos corpos durante a nossa criação. Então, as repressões, os traumas, vai fazendo a gente se fechar. E aí, nisso de se fechar, tem gente que nem consegue respirar direito, tem gente que porque tem uma ferida emocional muito forte na infância, o peito vai desenvolvendo maior aqui, é como se fosse um colete aqui, né? Uma proteção extra mesmo para não acessar muito o coração. Tem gente que tem o abdômen muito enrijecido. Às vezes, a obesidade chega também como uma forma de se esconder por conta de traumas e até para não conseguir ver direito o próprio corpo. Então, o formato do corpo também vai falando muito sobre a história da pessoa em relação à sexualidade, que a gente não vai aprofundar aqui hoje, fica para um outro episódio. Fica para outro episódio, esse é bom, né? Hein? E aí, falando disso, só para poder trazer que ele foi desenvolvendo diversas ferramentas, meditações, que provocam nas pessoas esse movimento energético para começar a abrir esse caminho. Então, essas couraças é como se fossem umas placas que, quando passa mais energia, por a gente colocar o corpo em atividade e movimento, é como se elas fossem trincando, assim, sabe? A sensação no meu peito já rolou de parece crec, crec, crec. Falei, nossa, abriu aqui. Então, tem uma sensação física até que vai acontecendo, mas muito mais energética. E aí, essa energia passa a circular melhor no corpo. Então, existem muitas meditações ativas, desenvolvidas pelo Osho, seu grupo lá de terapeutas, que até hoje a gente utiliza e elas acontecem dentro do processo da terapia tântrica. Bacana. Então, é uma das bases desse trabalho, são essas práticas de meditação. Aí tem gente que vai ouvir e vai falar, mas como assim, meditação com movimento? Pois é, ficar aqui sentadinha, paradinha ali, né? Isso. É um desafio para muita gente, para mim também é. Então, às vezes eu fico lá, nossa... Eu tô pensando em mil coisas. Eu falo, nossa, aí eu tenho que foco, né? Aí tem que falar, não, vou concentrar na respiração. Não, vou fazer um mantra, porque aí depois eu tenho que dar uma direção para a mente que está bitolada, que não para. É muita informação que a gente tem. Então é muita ideia fluindo aqui. A gente está numa era de ainda mais informação. Então, mesmo eu, já esses anos todos, também tem dia que fica bem desafiante parar, sentar, respirar e ficar contando a respiração, fazendo mantra. Tem hora que você fala, tá bom, eu já fiz aqui um tempo a mente tá... Mas aí eu falo, eu tô precisando dar uma silenciada real, assim, porque eu preciso dar uma ordem aqui dentro nas emoções e nos pensamentos. Aí eu vou para meditação ativa, que foi o que fez com que eu entendesse o que é meditação, porque eu não conseguia ficar ali. E aí, quando eu comecei a meditação ativa, meditação eu falei... ativa, chama. Ela vai ter movimento. São várias diferentes. Então, vai ter uma que você vai ficar respirando, tipo, assim, em cada chakra. Você vai chacoalhar corpo, você vai dançar, você vai fazer movimento de abertura do coração, vai ficar fazendo giro. Tem um monte de meditações diferentes que vão provocar diferentes sensações também. E aí, nisso... Não sabia. Para mim, a meditação só era assim. Tipo, vamos ficar sentadinhos, plenos, na cadeirinha, ou no máximo, né? A mão aqui no joelho, vamos ficar e se vier algum pensamento, você não pensa. Fala, passa, né? Isso. Eu já, na minha cabeça, eu já ia ficar assim, ó, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. A minha meditação inteira ia ser só... Pois é, mas depois que você bota o corpo em movimento... A mente entende, a mente começa a brigar no começo, né? Às vezes ela manda aquelas mensagens, mas que ridícula! Por que você tá chacoalhando desse jeito? Por que você tá fazendo isso? Suas costas vai ficar doendo depois, viu? Tipo, a mente fica lá, tagarelando. E aí você faz, quieta aí. Minuto. E aí você continua, porque é uma decisão, é uma escolha. Eu vou chacoalhar, eu vou dançar, tá doendo, eu vou continuar um pouco mais. E vai.
a mente vê que ela não tem mais espaço, ela dá uma quietada. E aí, nessa hora, você embarca gostoso na experiência, o movimento começa a ficar prazeroso, e aí depois você para. Tem um estágio final de 15 minutos parado em silêncio. E aí fica muito mais Que fácil. delícia! É muito gostoso mesmo. Que delícia. E Eu posso dar um presente pra galera? Claro, fica à vontade, Então tá, olha lá, gente. Uma das meditações do Osho, assim, das mais conhecidas, é a meditação Kundalini, que é o nome que se dá para essa energia sexual, vital. Ela é representada por uma serpente, inclusive, essa energia. Então é como se tivesse uma serpente dormindo aí na base da tua coluna e ela tá querendo subir. Só que ela precisa encontrar esse caminho para ela poder ascender até o topo da cabeça. E essa meditação tem esse nome e é justamente para poder abrir esse caminho para essa energia circular. Ela é muito simples. Os 15 primeiros minutos a pessoa fica chacoalhando o corpo, depois 15 minutos dançando, depois 15 minutos imóvel, em pé com o joelho levemente flexionado ou sentadinha aqui, assim como eu tô, com a coluna ereta. E depois mais 15 minutos deitada. Eu tenho um áudio guiado, onde dá para a pessoa fazer esse exercício em casa. Essa prática eu costumo colocar nos meus cursos online, faço muito nos atendimentos também. Caramba! E aí você vai poder fazer em casa. Ixi, a gente vai deixar na Vamos legenda. deixar aqui na legenda, com certeza. Tá? Uau! E depois, quem quiser aprofundar, a gente deixa na legenda também qual é o link nossa. para poder conhecer os Eu já cursos, vou testar, enfim. porque eu tenho mega dificuldade com meditação, né, Tá produção? bom. Vamos fazer. Pensa no ser que sofre. E é uma alternativa, né? E aí, nessas práticas, é importante se conectar muito com a respiração, deixar mais ar circulando, até porque a gente respira o mínimo, né? Só para Sim. sobreviver mesmo. Isso tá tudo dentro da terapia tântrica. Faz parte. Faz isso parte. tudo, Isso é uma das perninhas, vamos dizer assim. Exato, uma das bases aí. Sim. Respiração e som durante as práticas. Tá. Práticas de meditação ativa, práticas de meditações vibracionais que estão mais conectadas a esses exercícios de bioenergética. É muito comum também ter algumas práticas que são para trabalhar grounding, esse pé no chão, essa firmeza, né? esse ancoramento. E além das meditações ativas, tem as meditações vibracionais também, que aí elas já têm uma característica de colocar o corpo numa experiência onde vai ter uma contração muscular para a produção de energia e através também dessa respiração, do som e depois do relaxamento dessa contração, essa energia também vai fluindo. É um caminho de treinar o corpo para sentir um orgasmo mais elevado. No próprio livro A Função do Orgasmo, do Reich, a gente encontra essa explicação sobre como que o orgasmo costuma acontecer. E eu acho que isso é importante de trazer porque muita gente vive nesse suspiro, assim, né? Um espirro, um orgasmo que dura 3 segundos, porque não tem um preparo do corpo. E a terapia tântrica, a massagem tântrica também. Já já a gente vai chegar mais para falar sobre essa diferença. Mas esses procedimentos, eles vão ensinar para o corpo o que é essa sustentação dessa energia toda. Porque o que a gente sabe é muito raso. A gente não aprendeu sobre expandir esse campo de energia no corpo, sobre sustentar, produzir. A gente já aprendeu que o orgasmo é estimular a genital de um determinado jeitinho. Né? Exatamente. E vai muito ali para a penetração, com muita influência de pornografia. Então, muitos homens ansiosos, porque agora já estou com ereção, já quer ir logo para a penetração, o corpo feminino ainda não está pronto, o corpo feminino mal sabe sobre o próprio corpo, delega o prazer e aquela coisa toda, e aí no fim das contas temos aí pessoas insatisfeitas. Caramba. E mulher fingindo só para, né, sustentar a relação, outras que não fingem, né, mas que vive realmente uma frustração por não conseguir. Às vezes consegue ela mesma com ela e não consegue com o parceiro. E aí pode ser uma inabilidade do parceiro mesmo, por não conhecer muito bem a estrutura, né? E não saber como tocar o corpo. Mas às vezes é também porque ela viveu alguma experiência traumática e aí o corpo ele se fecha. Ele dá uma travada mesmo na hora que vai receber o toque de uma outra pessoa. Então, como saber disso? Dentro de um processo terapêutico. Olha só. Aí a massagem tântrica ela também entra. A massagem tântrica ela tem uma sequência de toques que vai promover essa experiência sensorial ao corpo, de auxílio também nessa produção energética, de sustentação.
Claro, eu gosto muito de falar, de lembrar que quando a pessoa está ali recebendo uma massagem, não tem uma parte que é mais responsável ou outra pelo desenvolvimento do que vai acontecer ali. Sim. É meio a meio, porque quem está ali deitado recebendo tem que relaxar, respirar, se entregar para a experiência. Mas às vezes é tanta coisa passando na cabeça que não consegue ainda chegar nesse estado. E aquele que está conduzindo, de ter realmente um toque de muita entrega, de muita amorosidade, de saber preparar aquele corpo para viver a experiência. Só que se aquele corpo ainda está muito fechado, talvez nem seja a hora de receber uma massagem ainda. Seja a hora de fazer umas práticas, botar esse corpo para chacoalhar, conversar bastante a respeito. E por isso que eu trago que sou terapeuta tântrica integrativa, porque depois de um tempo de caminhada, eu fui sentindo a necessidade de ter outras ferramentas para dar esse suporte, para ter uma conversa mais amorosa, um apoio para poder olhar para esses padrões de comportamento, ter outras ferramentas mais sutis que pudesse fazer com que essa pessoa fosse entrando nesse espaço de se sentir mais segura para então ir se abrindo devagarinho. E, enfim. Porque eu acho que as pessoas elas vão buscando a princípio por curiosidade, né? Muitas. Ou a questão ou é da moda, hoje a gente tem uma abertura social, sexual maior, né? Então a pessoa fala assim, então agora eu vou me aventurar, eu vou procurar massagem tântrica, ou sexo tântrico, não sei o quê, e a pessoa leva para um outro viés, né? Ouviu a palavra tantra, a maioria já acha que só está envolvendo sexualidade, orgasmo, né? Às vezes até putaria e pegação, aquela coisa. Vou nessa daí. Não, isso. gente, calma. Não é nada disso. A gente já deu essa introdução aqui sobre tantra justamente para poder trazer esses pilares aqui e fortalecer essa base. E acho que foi interessante você falar também, acho que até para quem está assistindo a gente, de ser um processo, né? E ela totalmente conectada com o autoconhecimento também, né? Porque a pessoa vai na expectativa de, nossa, agora eu vou aprender a ter um orgasmo, e diz que é aquele orgasmo. E chega lá e fala assim, opa, peraí. Minha amiga teve, eu também quero. Isso, nossa, foi sensacional. Os caras estavam falando lá na mesa do bar, eu também quero. Então chega esse povo curioso. Chega. Ai, meu e que Deus. ótimo, tá ok. É uma porta de entrada, né? Que seja pela curiosidade, para depois descobrir que tem muito mais coisas ali para olhar, tem um processo de desenvolvimento. Às vezes nisso se percebe o quanto que é fechada ou fechado, as dificuldades que tem. Vai entrando num espaço mais vulnerável mesmo. E aí tem muita gente que então procura só a massagem tântrica por conta da curiosidade. E nós temos no mercado massagistas tântricos e temos terapeutas tântricos. Se a pessoa só está curiosa a fim de uma massagem, um massagista já vai ajudar nesse processo. Tem ali o passo a passo da massagem, começa com o preparo do corpo com toque de pontinha dos dedos, bem sutil, que nessa primeira fase a intenção é fazer com que esse corpo todo seja desperto, que tenha energia circulando pelo corpo inteiro, que tire o foco do genital, que a pessoa perceba que ela tem um corpo. E que não é só o genital que proporciona prazer. É possível sentir orgasmo em outras partes do corpo. Olha, mega blaster interessante. Repete. É possível sentir orgasmo no corpo inteirinho. Caramba. Só que são outros tipos de orgasmo. A questão é que a gente ficou muito condicionada a achar que é só ali estimulando o clitóris e só movimentando, né? E aí o homem condiciona o orgasmo com a ejaculação, que também é um equívoco. Então, sim, ele tem um orgasmo quando ejacula, mas nem todos. Tem alguns que acreditam que tem, porque é uma sensação de alívio, de liberação. Só que quando ele descobre o que é um orgasmo a seco, muitas vezes ele entende que aquilo que ele sente quando ele tem um orgasmo ejaculatório nem chega perto. Mas é um processo de desenvolver o corpo. Aquele corpo não foi ensinado. O que ele aprendeu foi provavelmente com os estímulos que ele viu com influência da pornografia. Então, aquele corpo só sabe fazer um determinado movimento. Isso aí eu falei, não sei se a gente pode falar e o YouTube vai... Aí depois vocês cortam, se não puder. Não, tô falando... tô dizendo assim, não, de falar o nome, mas tá claro pra galera que tá assistindo a gente o que é. E é verdade, né? Pô, adolescente vai no banheiro e acabou, vai lá e você feliz. É tudo muito rapidinho ali. E aí, a questão é que entra no condicionamento do pico, lá que eu tava falando da função do orgasmo.
tem essas fases do orgasmo. E quando entra no desejo, a excitação, se não tem um preparo do corpo, isso acontece de uma forma muito rápida. Subiu muito rápido, atinge esse pico logo, e aí cai muito rápido também, porque não teve esse processo de acumular energia no corpo. O processo com o desenvolvimento da massagem tântrica e da terapia tântrica vai ensinando para esse corpo essa sustentação. E aí você vai subindo mais devagar. Você vai descobrindo, então, outras formas de sentir prazer, o corpo todo orgástico, vai entendendo que existem níveis. E dentro desses níveis, a gente consegue ficar sustentando por um tempo aqui, no tipo, de 0 a 10, de 7, 8, 7, 8. E fica nessa brincadeira, usando mais a respiração do som. E aí fica durando muito mais. Essa galera que fala... Porque aquela brincadeira do, nossa, na hora que vai acontecer, respira, respira, respira. Contrai, segura. Contrai, segura, relaxa. E para um pouco o movimento, né? Porque senão fica difícil. Pois é, então... Como brinca, nos memes do Instagram, duas sanfonadas e o forró termina, né? Ai, é bem por aí. Isso. E não, né? Poxa, a gente brinca no meio do tantra, assim, claro, que a rapidinha dura meia hora. Só que o problema é que os estudos dizem que a duração comum de uma relação normal é tipo 7 minutos. É isso, eu tava vendo. São 7 minutos. Ainda diz que o brasileiro tem a média mais alta, né? De 8 a 12. Já aumentou um pouquinho, pelo menos. Isso. Pelo menos a matéria que eu li tava dizendo isso. Não sei se é verdade, né? Mas ainda não assim, passa de 15. Gente, ainda assim é isso. É pouco tempo. Se dê por feliz. Então... Que a gente até brinca. A mulher dela fala assim, tô cansada. Mas, amiga, só vai durar 8 a 12 minutinhos. Vai lá. Vai lá rapidinho. Ai, não. Gente. O preparo do corpo feminino leva muito mais tempo do que isso. Né? Se for falar realmente de preparar a genital, de trazer emoliência, de estimular desde fora, lábios externos, lábios internos, estímulos em glândulas que a gente tem, que chama skin, Bartholin, para depois chegar no clitóris. Caramba, hein? E a maioria que faz dá uma lambidinha assim e já manda ver. Então, gente, vamos aprender passo a passo. A terapeuta tântrica assim, vai dar dica, não perde. Mas pro final. Caramba. Quem sabe no final eu explico um pouquinho mais. Aí. E eu acho que tem nessa fala, né? Acho que a gente está trazendo uma maneira divertida, mas ao mesmo tempo, nós talvez não estejamos preparados, né? Tanto mulheres quanto homens. Acho que tem a questão cultural, criação, né? O meio que a gente está vivendo, os momentos que a gente está vivendo, tudo. E acho que quando a gente fala assim, ter um orgasmo de qualidade, né? Ter uma vivência ali de qualidade, é muito além, né? Uhum, exato. Não fica só... A gente vai quebrar tabus, a gente vai ter que quebrar Exato. Preconceitos, crenças. É um processo profundo. Aí e quando só você massagem... entra aí com isso, né? E quando as pessoas vão te procurar e você falar assim, gente, deixa eu mostrar a realidade para vocês e conta essa história. Como é que é essa descoberta, assim? Acho que as pessoas ficam assim, falam, gente, que porta se abriu, né? Geralmente a pessoa chega já sabendo, né? Não, eu percebi, eu tenho uma dificuldade, eu tenho tal história de criação, eu chego até um ponto e depois eu não consigo me entregar direito, eu finjo orgasmo, enfim, ela já traz a dificuldade que ela tem, né? Então já é um passo gigante que ela deu entre identificar que ela tem ali alguma dificuldade e buscar ajuda. Entendi. Isso já é um passo gigante. Então, é chegar e acolher essa história, acolher tudo que ela viveu para ela poder sentir que ela tem uma possibilidade de mudar esses conceitos que ela tem, que estão ali enraizados, e tudo isso vai acontecer dentro de um processo terapêutico. Quando a gente fala da massagem, a massagem ela vai proporcionar uma experiência corporal, ela vai proporcionar um preparo do corpo para atingir, provavelmente, nunca podemos dar uma garantia, um orgasmo mais intenso, mais duradouro, porque ao invés de subir rápido e cair rápido, ela vai subindo aqui, mais devagarinho, platô por platô, e ela vai aprendendo a sustentar, aí ela vai começando a desenvolver uma nova forma de se relacionar com o orgasmo. Isso vai acontecer na massagem tântrica. As práticas que eu comentei antes, de meditações, e principalmente as vibracionais,
ela potencializa esse resultado com a massagem, porque aí a pessoa pode ir fazendo essa meditação em casa, esses exercícios com uma regularidade, esse corpo vai sendo treinado. E aí, quando ela recebe massagem outras vezes, ela vai percebendo que esse nível vai ficando cada vez mais alto. E aí, aos poucos, ela vai levando isso para o relacionamento, né? Porque é natural, o corpo já está começando a ficar desenvolvido, então a troca, tipo, E a pessoa não tem vai como se não conhecendo, acontecer. né? É um processo, né? De autoconhecimento, de acolhimento. Porque nisso aí a gente vai embarcando mais no caminho da terapia. A terapia vai além da massagem. A terapia vai ter essas práticas de meditação, vai ter essa escuta amorosa, empática, vai ter esse fundamento para poder dar para a pessoa as chaves ali para ela olhar para algumas questões de uma forma mais profunda. É como se a massagem, dentro de um processo terapêutico, ela fosse também um processo de meditação. Eu gosto muito nos meus atendimentos, eles até são muito mais longos do que o convencional no mercado. Eu geralmente fico 4 horas com a pessoa em atendimento. E aí é um tempão de conversa, porque eu vou querer ouvir sobre como que ela tá, como que ela se relaciona com o próprio corpo, se ela se toca, se não toca, se ela sente prazer, se não sente, como que tá o relacionamento, se não tem relacionamento, o que que tá se passando. Porque tem gente que escolhe não se relacionar e tá tudo certo, mas tem gente que só tá batendo a cabeça e quer, não consegue, é sempre furada, e aí, tipo, se só tá se relacionando e tá sendo sempre um problema, poxa, dá uma pausa, vamos fazer um detox, olha para si, entender, né, vamos, né, primeiro se alinhar aqui, porque depois quando a pessoa tá bem, ela se entende, ela se conhece, naturalmente, a pessoa que vai se aproximar, ela já vai estar numa frequência ali que vai conectar com o momento dela. Então já vai chegar uma pessoa menos bagunçada do que as anteriores. Vale a pena investir em autoconhecimento. Já vai mudando o campo vibracional, né? Certamente. Você fala, gente, peraí, vamos dar uma organizada. E a gente pode até manifestar, sabe? Brincar mesmo. Brincar entre aspas, sabe? Porque o assunto é sério mesmo. Mas de começar a manifestar quem é essa pessoa, como é essa pessoa. Mas para isso eu preciso entender quais são os meus valores, como que eu me relaciono, quais são os meus limites, o que eu tenho de desejo, de sonho nessa vida para viver, para entender, então, como que eu gostaria que fosse essa pessoa que estivesse comigo. Né? Então, tudo isso também dá para ser feito. E o processo terapêutico ajuda. Tem idade? Vocês... A partir de 18 anos, a gente já pode ser atendido. Só precisa ser maior de idade. E mesmo a galera... Não tem limite. Como fala, amor? Ótima idade? Melhor idade? Melhor idade, sim. Já atendi homem de 80 anos de idade falando, graças a Deus, eu não passei dessa vida sem ter essa experiência. Que lindo! Lindo! Lindo. Mulheres também, de 60 e tantos. Eu acho que mais de 60 e pouquinhos não aconteceu de eu atender ainda não. Mas é para todas as idades. Claro, a gente tem uma anamnese dentro do processo terapêutico de entender qual é a condição de saúde da pessoa. Né? Às vezes ela pode ter algumas questões que a gente tem alguns limites ali. Não dá para colocar ela numa experiência tão intensa, tão forte. Mas aí cada caso é um caso e vai ter um cuidado, né? E aí o processo terapêutico que você tem me perguntado, ele vai incorporar essas ferramentas, a massagem tântrica, essas meditações, essa escuta, essa conversa, e vai dando esse espaço para a pessoa aprofundar na autoobservação. Então ela está ali, deitada, relaxada, receptiva, recebendo uma massagem, e aí ela começa olhar para as emoções e começa a vir um turbilhão de coisas e pode ser que ela acesse muitas memórias, inclusive. Acontece até de ter pessoas que têm algumas dificuldades, não entende por quê, e aí quando ela recebe um toque dentro dessa característica, a coisa vai abrindo. Quando a pessoa está pronta, é só confiar na sabedoria do corpo. O corpo abre. Ele vai trazer sensações, ele vai trazer emoções, que às vezes a gente não entende por quê, deu vontade de chorar, mas chorou e a sensação é de alívio, liberou alguma coisa, sente que o corpo deu uma abertura. Nem precisa querer saber o que foi. O importante é soltar. Nos dois momentos, tanto na parte da terapia, ou seja, quando eu estou fazendo as meditações, quando eu estou fazendo alguma dinâmica, como também durante o processo de massagem, eu ter esses insights por causa do toque. Pode, em tudo isso pode.
A parte terapêutica também inclui muitos exercícios de respiração. A maioria dos terapeutas tem formações complementares dentro de práticas como renascimento. Enfim, usando essas ferramentas de respiração, a gente também potencializa esse processo de observação do que está se sentindo ali, do que tem esse corpo para trazer. E vai abrindo as emoções, vai abrindo as memórias. E aí é um processo de buscar já não ir se identificando tanto, porém você tá assistindo a cena aqui internamente, né? É o universo, né? A pessoa pode entrar no processo de catarse, por exemplo, durante uma massagem, uma meditação, e aquele choro compulsivo, porque lembrou de uma história que não sabia que viveu, acessou uma dor emocional forte. Por isso que é importante o processo terapêutico. O terapeuta vai ter vivenciado um processo mais profundo da própria vida e conhece, então, como dar uma sustentação naquele momento para aquela pessoa, para ela não ficar revivendo aquele trauma, aquela dor. Não tem necessidade disso. Então, tem que saber como trazê-la de volta para o momento presente, para ela voltar a ancorar ali a energia dela e, ao mesmo tempo, ela ter esse espaço para poder falar do que está sentindo, ser acolhida. E isso aí é dentro do processo terapêutico. Quem se forma só um massagista, geralmente não tem esse cuidado, não tem esse olhar, não tem essas ferramentas mesmo para poder ajudar nesse aspecto. E aí eu sempre trago esse destaque importante. E é uma preocupação, né? Exato. A pessoa, às vezes, tem algumas questões. Eu tenho dificuldade de sentir prazer e eu estou curiosa para sentir como que é essa massagem. Então, não vai atrás de um massagista, procura um terapeuta. Tem já uma dificuldade ali, né? Então, pode ser que durante uma massagem, com uma pessoa que apenas sabe fazer a massagem, ela não saiba dar um suporte. E acaba sendo um processo ainda mais doloroso para aquela que está vivendo a experiência. É como se fosse uma retraumatização. Então, tenha esse cuidado. Então, eu firmo bastante esse lugar de falar para as pessoas buscarem mais a terapia do que só a massagem. Eu acho que você entrou num parênteses importante da qualidade com que a gente está tendo hoje nos profissionais prestadores de serviços no geral, né? Então, a gente sempre tem que filtrar muito isso. Sim. E quando a gente olha, né, para a internet, eu estava até pesquisando algumas coisas. Na hora que você entra no YouTube, que inclusive é o canal que vocês estão assistindo a gente aqui, tem uma imensidão, né? E acho que, inclusive, quando a gente vai procurar profissionais, como é que eu busco isso, né? Tem gente que fala assim, olha, sempre a indicação é o essencial. Existe alguma coisa que... Como é que é esse terapeuta? Existe alguma coisa que regulamenta? Como escolher, né? Como escolher, exatamente. Para não entrar numa furada. Isso, como é que você vê isso, né? Que tá... Vou te trazer uma informação importante, mas antes eu vou falar, né? Tá gostoso, né? Tá bom até aqui. Se a pessoa não deu uma curtida ainda, não sei o que tá passando aí. Então, ó, curte. Curte. E se inscreva, compartilha. E acione o sininho. Exatamente. Não deixa de acionar o sininho. Para continuar recebendo esses conteúdos maravilhosos. Bom, vamos lá. Gente, é o seguinte. A gente eu me formei em 2014 como terapeuta tântrica, né? Que eu primeiro conheci a massagem, a gente estava contando uma história lá atrás, né? Conheci a massagem, aí eu fui para uma experiência de um final de semana com muitas meditações, senti um chamado enorme e falei, vou embarcar nesse processo. Aí eu já tinha dinheiro suficiente, porque aquele perrengue financeiro passou, depois que eu comecei a atender com massagem, e aí eu consegui... Aí eu consegui, então, investir numa formação. E aí eu fui entender, de fato, o que era uma massagem dentro de um contexto terapêutico, que era diferente daquilo que eu fazia antes, que era uma coisa mais erotizada. Então, quando vem os curiosos, também tem aquelas pessoas que só tá afim de dar uma aliviada mesmo, e tá tudo bem. Então, às vezes, procura uma massagista por isso. E tá tudo certo, sabe? Mas mas chega essas pessoas e fala para você mesmo, assim, tipo, então, sabe o que é? Hoje a galera já não chega muito, porque, enfim... Né? Subiu muito a categoria, né? O nível tá... Sim. É muito raro. Obrigada. É muito raro eu precisar gastar a minha energia e meu tempo, né, para ficar explicando o beabá. Até porque a maioria das pessoas que estão chegando, elas chegam porque viram algum conteúdo como esse e elas estão em busca de terapia. Então, tá curioso? Nem
nem me manda mensagem. Nem me manda tipo, mensagem. É bem isso. E teve uma época que eu fiquei falando isso nas redes né? também, sabe? Ah, galera, assim, tá com Deus, procura uma massagista. Só tá afim só de dar uma aliviadinha, procura uma massagista, tá tudo certo. Massagista tá lá, ela tem toda a capacidade de proporcionar uma experiência muito gostosa, prazerosa, que a massagem tântrica tem mesmo esse potencial. E vai ser bacana. A tendência é ser bacana. Só que, enfim... Que a gente falou, né? Tem profissional para tudo, né? Então, gente, cada um dentro do seu Assim como tem aquelas que não aprenderam direito a massagem, ou aqueles que não aprenderam direito. Assim como tem aqueles que a gente tem que ter muito cuidado, que é onde eu quero entrar agora, que existem muitos profissionais que ou eles estão, na verdade, vendendo muito mais a experiência do sexo em si, e não necessariamente nem a massagem meio que dá uma encoberta ali, né? E ok, se a pessoa tá ali buscando aquilo, mas o que eu já recebi de gente depois e falando assim, eu marquei uma massagem tântrica com uma pessoa que era um pouco mais barata, porque eu não tava podendo trabalhar, pagar e tal, porque é de fato uma terapia um pouco custosa para a maioria das pessoas. Eu fui lá e fiz uma massagem mais barata. Aí depois ela falou, se você quiser por mais tanto, eu continuo fazendo isso, isso e isso. Aí ele ficou, eu não sei se o que eu recebi de fato foi uma massagem tântrica. E aí, geralmente, essas pessoas, dentro do contexto onde tem todo um preparo dessa conversa profunda, tem prática corporal, botar esse corpo para aquecer, para depois deitar e receber uma massagem longa, aí essa pessoa sai dessa experiência falando, agora eu entendi. Tá, não era bem aquilo mesmo, não. Foi um pouquinho só, né? Então, tem isso, sabe? E aí o problema é que tem muitos profissionais, tanto homens quanto mulheres, que levam para esse caminho mais erotizado, sexualizado, e que não é o que algumas pessoas estão buscando. E aí elas se sentem invadidas. Às vezes acontece até de passar por uma experiência abusiva durante um desses atendimentos. E a gente começou, os terapeutas, a ficar um tanto preocupado com isso, porque não é uma profissão regulamentada, assim como várias não são. Mas a gente está aqui trabalhando porque a gente entende que tem realmente uma base em cima desse trabalho que pode crescer muito. Só que é aquele mercado que cada um faz do jeito que quiser. Então, é muito complicado isso, é muito delicado. E como, então, escolher um terapeuta? Como chegar a entender o que é, o que não é terapêutico? Aí, a gente fez um grande movimento, né? Vários terapeutas se reuniram para começar a discutir sobre a necessidade de chegar um pouquinho mais perto dessa regulamentação. E aí nasceu a Abra Tantra, há 3 anos e pouquinho atrás, a Associação Brasileira de Terapeutas Tântricas e Tântricos. Essa associação, então, visa colocar para a sociedade essas informações a respeito do que é um processo terapêutico, o que compõe essa terapia tântrica. E nós temos um documento que chama Código de Conduta Profissional. É super importante. Entra no site abratantra.org. A gente pode pôr na descrição também para a galera saber. Porque dentro desse site, você vai lá e vai em documentos e aí você encontra esse código de conduta profissional. Ali vai estar escrito o que um terapeuta deve ou não deve fazer, quais são, enfim, as etapas do processo terapêutico. Por exemplo, o terapeuta não tem que tirar roupa. Não tem que interagir, não tem erotização, não tem beijinho, não tem essas coisas que talvez até tenha dentro de um outro processo. Outra proposta, vamos dizer assim. Que não é. Enfim. Então, ali você vai encontrar essas informações. E pode até acontecer da pessoa ouvindo isso agora ir lá olhar e falar, putz, eu vivi uma experiência que não foi bem isso. Porque tem quem diz, vocês querem colocar regra em tudo, e aí a Abratantra está aí só para ficar fechando o trabalho, Tantra é liberdade, a gente pode fazer o que quiser, como assim não pode atender despido? Não quer dizer que atender despido, ou até mesmo o ato sexual em si, não tenha um fundamento terapêutico. Pode até ser que tenha, mas dentro de uma possibilidade da gente chegar numa normalização do que é o que não é, e dentro de um processo onde a gente possa transmitir segurança para a pessoa que está ali recebendo a massagem, também para quem está oferecendo, então tem sim que se ter algumas condições. E uma dessas condições é não ter nudez. Então, não preciso tirar roupa para aplicar uma massagem na pessoa.
Não tem essa necessidade. Até porque a tendência, nesse caso, é levar ela para o conhecido. Então, tem uma outra pessoa aqui que também está despida. Imagina, ainda mais a primeira vez, se a pessoa ainda está nessa fase ainda mais curiosa. Pois é. A mente vai embora, assim, que se eu fico viaja, pensando, né? em, e agora? E a vontade daquela pessoa tocar também. E aí, enfim, daqui a pouco também está tocando, e aí já foi. Já era. Já perdeu a experiência terapêutica, já era. Para os mais libertos, falou, nossa, é minha chance. Para o traumatizado, aí já era mesmo, já né? era. Aí é que tá. Aí já, então, assim, o que foi para resolver, não resolve mais. Buscou terapia, encontrou profissional que se diz terapeuta, viu que não está alinhado com o que a gente colocou nesse código de conduta profissional, se sentiu invadida, sentiu que foi abusada, não condiz com essa conduta terapêutica, temos um canal de ouvidoria para fazer reclamação. Vai lá, coloca os seus dados, porque a gente precisa saber o que está acontecendo para poder ter algum tipo de ação em direção a esse terapeuta. E orientar essa pessoa que foi vítima, até dar um acolhimento também, mas poder orientar. Não, vai ter que ir numa delegacia, vai ter que fazer uma queixa e tudo mais. É um processo um tanto delicado, mas que, enfim, né, convém a gente não deixar passar. Não dá. A gente precisa quase meio que fazer uma limpa, sabe? Entender quem é terapeuta mesmo. Então, hoje, eu só tenho confiança de falar, olha, todos os terapeutas que estão associados à Abratantra, eles têm acesso a esse documento. Não quer dizer que, de repente, alguém não deu uma escorregadinha. Mas, né, a pessoa, se está lá, firmada, e se tem um perfil dentro do nosso portal de terapeutas no site, a nossa esperança de que ela esteja, de fato, seguindo essas orientações desse Código de Conduta Profissional. Conjunto com isso, a Abratantra também tem feito um trabalho muito bonito que está relacionado ao processo de formação dos terapeutas. Então, chegamos, depois de muita pesquisa com as escolas formadoras, quais seriam essas disciplinas fundamentais, básicas. E, então, chegamos a um documento que chama Requisitos Mínimos Formativos. Quem estiver buscando formação para ser terapeuta tântrico, dá uma olhada nesse documento para poder olhar o currículo dessa escola, porque cada vez mais as escolas vão se adaptando. A gente tem essa esperança, essa expectativa mesmo, que as escolas possam melhorar o currículo daquilo que está sendo entregue, os seus conteúdos. Hoje, poucas escolas que estão já com esses currículos adequados. Mas aí, aos poucos, isso vai acontecendo. A gente vai ter, então, um profissional mais qualificado em breve. Assim, a gente torce muito para isso. Boa, né? E a própria Abratantra vai começar a cada vez mais entregar mais conteúdo para começar a rolar esse nivelamento, sabe? Um aperfeiçoamento profissional entre os terapeutas. Porque tem informação que nem fala sobre chakra. Tem informação que nem entra em meditação, só fica focado em massagem. Exatamente. E tem gente que fez curso online de formação em terapia tântrica. Na pandemia. Ai, meu Deus. E assim, tipo, não dá para ser só online. Não dá pra fazer aqui, não posso sair, vou fazer esse cursinho de tantra aqui, que vai ser legal. Eu tenho um curso de massagem tântrica, mas, gente, não para você ser um profissional de terapia tântrica, né? Muito além. Eu acho pela imensidão que você contou que né? Claro, né? Então, já dá para entender. Isso, eu acho que é importante frisar e deixar isso muito claro para a galera que está assistindo a gente, é que são momentos diferentes, né? O que a terapia de verdade quer trazer, mesmo quando alguém faz a divulgação de um processo de massagem, né? O que você está buscando, né? Até mesmo com essa massagem, para a gente também não colocar tudo que é tantra dentro do mesmo balaio e dizer assim, então beleza, ó gente, é isso aqui, a gente só vai falar no sentido pejorativo e é isso. Não, é muito né? além. É As pessoas muito que além. procuram terapia, que entendem que não é preciso de um processo terapêutico, a maior parte delas tem alguma disfunção sexual e está buscando isso como um apoio para chegar nessa cura que ela está buscando, nessa solução, né? Sim. Então, a terapia tântrica, ela dá esse caminho para ela poder aprender melhor sobre o próprio corpo e ir ressignificando a forma como ela sente o prazer e aprendendo a relaxar, a se entregar. Às vezes é uma questão de tonificação muscular. Tem mulher que não sente orgasmo porque tem o clitóris flácido.
Tem homem que não sente, que não tem, desculpa, uma qualidade de ereção, porque também está com musculatura toda muito flácida. Então, aí precisa de alguns exercícios, tem que ter essa orientação para poder fazer diariamente algumas práticas. E a massagem ajuda também nesse processo. Mas só a massagem, a pessoa, olha, vai investir, vai ficar um tempão ali. Porque para resolver algumas questões ligadas à disfunção sexual, muitas vezes ela precisa até desse apoio psicoterapêutico. E às vezes ela precisa de uma psicóloga mesmo acompanhando. Então aí entra a terapia tântrica como uma terapia corporal que dá um apoio para o processo da psicoterapia. Entendi. Porque às vezes ela viveu um trauma e ela se fechou, então ela precisa desse apoio um pouco mais profundo, que aí um terapeuta tântrico nem sempre tem uma formação nessa área, né? E não tem como aprofundar muito. Então é legal de trabalhar com esses dois caminhos quando tem alguma questão mais profunda. Então tem aquelas outras pessoas que ela até sente prazer, como foi o meu caso, né? Eu te contei, eu sentia um orgasmo, mas dava aquela fechada na perna, não sabia o que era sustentar, o que era conseguir um nível mais alto de prazer. Aí esse processo com a massagem e as meditações ajudam a ensinar para esse corpo o que é produzir, sustentar essa energia e ir dando espaço, vazão para essa energia ir subindo. E aí aquele orgasmo que durava 3 segundos vai durar o tempo que você conseguir de respirar e meu Deus do céu. Vai mudando, é bom. Eita, nós. Olha a produção. Ó, a produção! Gente, tem curso privativo, produção. Prepara. Menino. Deixa eu perguntar uma coisa. Aí você também pode dizer se eu tô viajando muito ou não, tá? Quando a gente fala assim, né, da terapia tântrica, massagem tântrica, a gente fala muito dessa questão, assim, porque vem que tem e aí une com o sagrado feminino. Isso é uma mistura que a galera faz ou que maneira se conecta? Se isso realmente se conecta, se tem a ver, se não tem. Ok. Se são vertentes diferentes, assim, a gente põe alguns elementos aqui, monta o contexto todo e a gente monta esse Lego e fala, que legal. Tá. Vamos embarcar nisso. Olha, eu diria que a maioria dos terapeutas nem vão embarcar muito nesse tema. Tá. Né? Mas quando a gente olha lá para os pilares do Tantra e começa a voltar esse olhar para essa relação devocional, sagrada, aí a gente consegue ter esse conceito dentro do processo terapêutico também, onde a pessoa possa viver essa experiência toda para ela ter essa reconexão com o próprio feminino. Então a mulher vai lá, ela volta a se conectar com a sua essência, com a sua origem. É um processo, às vezes, até de liberação ancestral, sabe? De cura ancestral, porque às vezes a forma como ela lida com a sexualidade, as dificuldades que ela tem, não é só dela, é da mãe, é da avó, enfim. E aí é uma forma dela se conectar com esse feminino. Então aí quando a gente entra nesse espaço de o sagrado feminino, o sagrado masculino, isso também entra. O principal é a própria pessoa entender o corpo dela como um templo sagrado, e aí ela muda a forma como ela se relaciona com a sexualidade. Então, o valor que ela vai dar para essas trocas mais íntimas com uma outra pessoa vai ser outro. Ela vai olhar para esse ser na frente dela com quem ela tem esse interesse em viver essa intimidade, ela vai buscar uma conexão primeiro. Não vai ser aquela coisa só para dar uma aliviada. É um outro lugar. Então, aí já é um nível de consciência mais alto em relação a essa conexão da sexualidade, com essa essência, e até mesmo de ir caminhando para esse lugar de conexão da sexualidade consciente com a espiritualidade. Então, eu diria que é uma parte mais evoluída e avançada, assim, do caminho como a gente trabalha o Tantra aqui. E acho que a conexão mesmo da pessoa, independente, né, do masculino ou do feminino, mas como a pessoa se reconhece e ela está presente naquele momento, né? Se conhecendo, com ela tendo mesma. Uma experiência diferente, que ela, né, de qualidade, que ela consiga ali ter uma plenitude, vou dizer assim, né? Porque começa a rolar um processo de aceitação muito maior. Aceitar o próprio corpo e começar a tocar melhor o próprio corpo, tocar de novas formas, para sair daquele lugar condicionado. Enfim, vai abrindo. Na hora que você falou condicionado agora, veio na minha cabeça essa questão...
Hoje a gente tem um apelo, principalmente mulher, né? Porque é a galera que é maromba, então eu tenho que estar com o bumbum durinho, eu tenho que estar plena. A gente falou da mulherada que só consegue transar se tiver de luz apagada, tudo. O Tantra ele também vem para quebrar um pouco totalmente isso, né? Ajuda muito, porque isso vai facilitar com que ela... Eu falei quebrar totalmente foi muito, assim, né? Muito amplo, né? Mas vem para ajudar, né? Vamos dizer assim. Sim, vem para ajudar. Porque vem ajudar a sair. Vem ajudar. São vários fatores, São né? muitos, é muito profundo mesmo. Não é uma coisa de, eu vou fazer uma sessão. Vou empacotar Uma sessão isso. vai clarear alguma coisa, vai mudar alguma coisa. Mas quando a pessoa entender quais são os pontos que ela quer trabalhar, aí é uma questão de organizar financeiramente e o tempo dela para ela poder se dedicar. Porque não adianta também só ficar fazendo uma sessão uma vez por semana. Ela vai ter que fazer uns exercícios em casa. Top. Esse processo de meditação constante, usando o áudio guiado, se necessário, para facilitar. Mas é importante que ela tenha essa dedicação com ela mesma. E às vezes a vida está corrida, ela não está conseguindo. Então, tipo, ok, tal projeto vai terminar daqui 2 meses. Então, ok, depois desse projeto, eu não vou aceitar um projeto novo, eu vou usar esse tempo para mim. E aí eu vou me dedicar mais, eu vou fazer esses exercícios. Então, a gente tem sim essa possibilidade de ajudar essa pessoa com essas ferramentas todas, ela entrar no processo de se aceitar mais como ela é, de ela sair desse lugar da performance, de querer se modelar para ser aceita pelo outro, porque ela passa a se aceitar, então ela não fica mais querendo vestir uma máscara para poder ser amada, ela já está se amando. Então, você não fica dependente do outro. A relação com o amor muda. É uma relação mais plena, mais verdadeira. E não da posse ou da carência. Mas isso é muito aos poucos, porque são estudos mais profundos que precisam ser feitos para olhar ali para as feridas até de infância mesmo. Né? Porque isso, a forma como foi educada, a relação como teve com o pai e com a mãe, se teve afeto, se não teve, se tinha carinho, se não tinha, se passou por algum trauma, algum abuso ou não, tudo isso vai fazer com que exista já um padrão condicionado da forma como ela se relaciona com a sexualidade. Aí leva um tempo até esse corpo entender um novo caminho e também essa psique compreender essas questões emocionais que estão se passando. Então, é um processo de se dedicar mesmo. Faz uma sessão aqui, outra lá, vai mexendo umas coisas, e às vezes deixa até algumas portas abertas, sabe? Que às vezes fica um pouco até difícil no dia a dia lidar depois, porque acessou alguma informação, e agora, o que eu faço com isso tudo? Então, por isso que é importante pensar num desenvolvimento e se organizar para isso acontecer. Acho que tem essa visão, né? Eu vou uma primeira vez e vou experimentar, tá bacana, tá legal. Por favor, no microfone. Sim, senhor, a produção já dando bronca para falar no microfone. Então, tá no processo terapêutico, tá legal, mas tem também a questão de você se programar para dizer assim, olha, não, eu realmente vou tomar aqui para tratar algumas questões. Vou me dedicar, vou fazer, porque não depende só do terapeuta ir lá e dar o seu melhor. Depende dessa dedicação para poder acelerar esse desenvolvimento. E a pessoa tem que querer, né? Tem. Tem que querer, tem que partir dela. O terapeuta, felizmente ou infelizmente, né? Eu sempre deixo essas duas vertentes, a gente não faz milagres, né? Não. A pessoa ela tem que estar disposta a dizer, olha, realmente eu vou abrir essa porta, vou ver o que tem lá, e ótimo colher coisas bacanas ou não, né? Não vou colher coisas legais aqui e realmente vou resolver e vou abraçar essa causa. Gente, é o inverso. E a gente, como terapeuta, às vezes a gente vê, assim, a gente já faz a leitura, sabe? Mas a pessoa ainda não está pronta para entender o que você está lendo ali. Então, você vai entregando ali aos poucos também, né? Conforme até o próprio corpo dela vai mostrando. Uma coisa também importante, durante o processo, vamos supor que a pessoa veio ali para uma terapia, aí fez um preparo corporal e ela está aberta para viver a experiência da massagem já em todos os níveis. A gente pode dizer que tem um nível inicial, que é um toque sutil, sem genital. Eu coloco um nível intermediário, que é de soltura do corpo, eu chamo de liberação, para poder dar uma relaxada mesmo. Às vezes o corpo está duro, tenso, está com dor aqui. E aí, como é que você vai ter uma experiência?
Caramba. o pescoço travado. Então, vamos soltar um pouquinho o pescoço, se tá doendo. A lombar, às vezes tem muita energia reprimida na região do quadril e a lombar tá doendo pra caramba. Isso acontece demais. Então, vamos soltar essa lombar primeiro. Vamos abrir esse caminho para onde essa energia vai subir, relaxando um pouco mesmo. Então, tem alguns movimentos de soltura do corpo que eu gosto de fazer que não é tão comum acontecer nas sessões de massagem. Para depois chegar no genital. Então, o genital já é uma prática mais avançada, digamos assim. E tem gente que ainda não está pronta para chegar nessa fase. Mas, às vezes, a pessoa quer viver a experiência. E aí, beleza, vai lá, combina, tá, então tá. Lembrando do consentimento, é isso, tá ok, combinado. E a sessão começa. Vamos. Mas aí você vai pro toque sutil, daqui a pouco a pessoa já tá lá. Fechando. Aí já eu começo a pensar, o que eu vim fazer aqui, né? Não, aí o corpo fecha. Tipo, ela nem percebe que ela tá com o corpo fechado, mas ela tá toda fechada. Aí, beleza, aí respira, vai dando alguns comandos, aí o corpo vai abrindo um pouco mais, relaxa. Aí chegou no genital e a perna fecha. Eu não posso continuar com essa massagem. Esse corpo não tá pronto ainda. Ele tá escancarando que não tá. Então, tem que também ter esse discernimento, sabe? E tem que deixar tudo isso muito claro dentro do processo terapêutico, durante essa fase de anamnese, essa conversa, essa escuta terapêutica, empática que vai rolando, que essas situações podem acontecer, todas essas reações que podem acontecer durante uma massagem, o corpo formigar, vibrar, ter um efeito de contração nas mãos involuntária, que a gente chama de tetania. Tetania. É tanta energia circulando, mas às vezes a pessoa ela coloca muito controle na expiração, tipo, fica colocando muita força na expiração. É uma pessoa que está com muito medo, muito controladora. Então, ao invés dela relaxar na expiração, ela está tensionando o corpo. Aí o corpo começa a tensionar, a boca às vezes fica toda assim, os braços ficam encolhidos. Para mim é uma sensação desconfortável. Tem até quem goste, mas E aí aquela sensação, é claro que ela vai passar. Na hora que a pessoa vai voltando para a consciência do momento presente, como que estava a respiração dela. É involuntário. Na verdade, é uma consequência de uma respiração muito intensa, expiração muito intensa, que geralmente é desencadeada por conta de muito controle, de medo, de tensão mesmo. Então, se a pessoa está entrando nessa experiência, não dá para continuar a massagem como se nada tivesse acontecendo. Então, é importante que ela saiba das possibilidades, o que pode acontecer. Tem gente que acha que, vou viver uma massagem tântrica, orgasmo garantido. Não, meu bem, não é. Chega lá, mudou todo o cenário. Pode acontecer de não ter orgasmo, tanto homem quanto mulher. E aí essa experiência ser muito mais para observar essas sensações todas pelo corpo e ter conteúdo para aprofundar depois numa psicoterapia, por exemplo. Dela poder olhar e falar, nossa, percebi como que eu me fecho nesse momento, quando eu sinto tal coisa. Perceber algum condicionamento de trava do corpo. Então, quando esse corpo fecha muito, ele trava. É uma situação que a pessoa chega dona de si, por isso que eu falo, deixa comigo. E chegou lá, ela descobriu que não vai acontecer. Não, né? acha que... Não, tô bem resolvida, vamos lá. Só que às vezes não tá. Aí descobre que tem outras questões para resolver. Que o corpo fechou. Porque às vezes vai ser tocada de uma forma diferente. Às vezes o homem está sendo tocado de uma forma nova, com movimentos que ele nunca sentiu. Que ele está muito condicionado a um tipo de movimento. Aí esse corpo não tem uma resposta de direção, às vezes. E aí, imagina, neura na cabeça do cara. Pronto, então, eu preciso explicar antes que tudo isso pode acontecer. Inclusive, que ele pode sim ter uma ereção, pode acontecer de ejacular ou não. Então, tem, por exemplo, algumas profissionais que levam para essa experiência da ejaculação sempre. Eu deixo a coisa muito aberta. O corpo vai manifestar. Assim como pode sim ter um combinado antes. Como, por exemplo, eu falei que o homem ele pode desenvolver o orgasmo a seco. É realmente um desenvolvimento. A maioria não conhece essa experiência. E eu, antes do Tantra, nem sabia que isso existia. Para mim também é uma novidade agora. E aí ele não depende da ejaculação para sentir o orgasmo. Só que ele tem que passar por um desenvolvimento do corpo para conseguir acumular tamanha energia para ter essa experiência do corpo vibrando, dessa energia circulando e não depender da ejaculação. Aí pode acontecer durante uma sessão de massagem um
um orgasmo seco. Pode acontecer um ejaculatório. A massagem continua se houver ejaculação, não para que esse corpo comece a compreender que não é porque ejaculou que acabou. E aí, depois disso, pode acontecer outra ejaculação, pode acontecer um orgasmo seco, pode ser que esse corpo realmente baixe totalmente, entre naquela fase, né, agora da integração mesmo, da experiência, e vai encerrando. Então, E cada fase dessa tá tudo bem, né? Faz parte do processo. Faz parte. E nunca uma sessão Sem vai ser igual a cobranças, outra, né? sem É o que eu quero dizer cobrança, assim, sem sem expectativa, cobranças. sem Isso. cobrança. Porque a se pessoa entrega. chega lá, então, beleza, aqui, nossa, então eu já vou ter que, né? Então. Se entrega para a experiência, se joga assim e vê o que vai dar. Esse é o melhor. Baixa a expectativa, né? É. Senão, às vezes, sai de lá com frustração. Não é o propósito do trabalho. É para que a pessoa possa observar. Porque eu, por exemplo, não conheço. Então, na minha cabeça, tudo... Não, chegou lá, então já, gente, se prepara, já... Já conta para as amigas tudo, já né? Conta para as amigas, já deixa já pronto, já engatilhado... A figurinha... Tem várias mulheres que chegam depois... A figurinha que vai dizer sobre aquilo. Não, várias mulheres. É mais comum com as mulheres isso. Ela abre assim, o celular na hora que ela tá indo embora, ela... Nossa, minhas amigas já estão tudo perguntando aqui. Como é que foi? Como é que foi? Você já tá aí há 5 horas. Tá tudo bem? Não, basicamente é evento, né, gente? Deve ter até check-in já no negócio. Na porta, no... Ai, meu Deus. Caramba! Olha, e sem zero expectativa, entre aspas, né? Eu acho que a mudança é da natural mente... a gente ter uma intenção. Exato, Eu acho que bacana é, coloca uma intenção, até para não ficar ali só para ver o que é, sabe? Então, eu vou movimentar essa energia por quê? Para quê? Para onde eu quero direcionar essa energia? A gente pode, tendo mais consciência desse movimento todo, começar a usar essa energia de uma forma mais construtiva para a cocriação dos nossos sonhos, aquilo que a gente tem para realizar. É possível, dando essa direção, assim, né? Então você vai, ok, quero realizar tal coisa. E o corpo lá, uhul! E aí você já sai daquela experiência, com aquela energia alta, com aquela satisfação, um banho de dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina pelo corpo. Então, essa qualidade hormonal que foi movimentada durante um processo de uma massagem tântrica, geralmente, né, levando em consideração o padrão das relações que a maioria das pessoas tem, é muito superior, essa qualidade hormonal, do que o dia a dia. Então, no dia a dia, as pessoas acabam precisando de muito mais para se satisfazer, porque não foi suficiente essa dose de hormônios que foi liberada durante as experiências que ela teve. Então, às vezes eu vejo casos, né, ainda mais homens, que chegam com uma compulsão pela masturbação. E é porque é tudo muito rápido. Porque lembra que a mãe ficava batendo na porta? Vai lá, menina, sai, tá fazendo o que aí? Sai daí! Então tinha que ser tudo muito rápido. E aquela ansiedade toda, e aquela... Então ele acostumou a fazer tudo muito rápido. E aí isso não nutre. Não nutre. É tudo muito... Subiu, acabou, e daqui a pouco precisa de novo. E aquela competição, né? Porque também vira assim, né? Ai, gente, não tem, né? Até essas brincadeiras entre casais. Casou, depois é só uma vez por ano. E olhe lá, só no Natal, aniversário. Não, se necessário, bota na agenda, porque precisa ir nutrindo. É muito importante dentro da relação. Importante destacar também que não significa que sexualidade é sexo, que essa sexualidade ela deve ser explorada de uma forma mais ampla, assim como o processo de intimidade, o ato sexual em si, também não se resume em penetração. Então, tá tudo bem se não tiver penetração. Como é que é se eu ficar aqui 3 semanas... Uma semana, vamos por uma semana. Ainda mais os casais que têm muita troca. E se eu ficar uma semana sem a penetração, como é que vai ser? Nossa, vai ser uma outra experiência. Minha libido tá baixa. E aí eu topo a experiência só porque ele, né, topo ir pra intimidade, só porque ele tá sempre demonstrando o que quer. E aí fica cobrando. Tem muito disso. A mulher não tá com muita vontade, o homem tá com mais... E aí? Então, como é que é se nessa experiência ela não ir para a experiência orgástica, ela ficar no quase? E o processo, então, do autotoque, de mudar a forma como se toca, de preparar esse corpo antes, dança, solta, rebola, respira, faz um carinho no corpo todo, para depois ir para a genital, e ainda aí
ir nos movimentos da própria massagem. Não ir para o movimento já conhecido, condicionado. Por exemplo, o uso do vibrador, nesse caso, para a mulher. Se botar o vibrador direto lá, vai ser tudo muito rápido. Em 3 minutos você vai ter um uhul! E aí acabou. Tipo, foi aqueles 3 segundos e viveu aquela experiência. Daqui a pouco tá precisando de novo. E se eu fizer todo esse processo diferente de me nutrir, de me dar esse carinho todo e ficar no quase, respiro mais um pouco e fico observando essa sensação e vou mais um pouco e fico no quase outra vez. Essa mulher que tiver essa experiência algumas vezes na semana, ela vai ver que a libido dela fica mais alta, que ela vai sentindo esse desejo voltar, assim. Então, quem se queixa de falta de libido é ir para o processo de autotoque, de ir se abrindo para isso. Muitas mulheres nunca colocaram um espelho entre as pernas para olhar a própria vulva. E a gente não tem a mesma campo de visão, né? O homem tem um órgão para fora, é mais fácil. E a mulher não. O homem para explorar mais a região anal, porque é um tabu gigante isso entre os homens. O fato de sentir prazer anal não muda a sua escolha com quem você quer se relacionar sexualmente. Cada história que a gente te empodera, ouve, né? homem, te empodera, porque é muito prazeroso. Claro, eu estou colocando muito prazeroso, pode ser meio frustrante para alguns de tentar e nem sempre ser. Então tem um até jeito. Por conta de tudo que a gente falou até agora. Tem um de novo, tem um preparo do corpo. Ambiente, né? criação. Assim tudo. como o corpo da mulher não está pronto para penetração só com uma lambidinha, pois é. também um estímulo anal para o homem não está pronto só com uma lambidinha. Então tem todo um preparo. Olha, gente do céu. E acho que o que você trouxe agora é super importante, né? Quando falou do uso do vibrador. Hoje você conversa, fala sobre o uso de vibrador, o pessoal olha para você tipo, tá maluca? Ainda tem muito isso, né? Ainda das tem. pessoas não aceitarem, achar que basicamente é algo ilícito. Pois é. É um amigo. É um amigo, Sim. mas que é para ser usado com moderação. E tem um jeito também de usar. Se coloca muito em cima do clitóris, além de machucar e de ficar hipersensível, o próprio tecido é como se ele fosse criando uma defesa, porque não é o ponto adequado. Então, é um vibrador mais fraquinho, coloca do ladinho, dá uma empurradinha, assim, do lado, por cima da pelinha, do prepúcio, que cobre. Não coloca direto em cima da glande clitoriana. É um vibrador um pouco maior, então coloca por cima do lábio externo, vai criando essa vibração ali em toda essa estrutura do clitóris, porque o clitóris é enorme por dentro. Quem nunca viu, vale dar um Google aí para ver como que é essa estrutura, porque até 50 anos atrás não se falava nada disso, nem de ponto G, essa coisa toda aí. Outra coisa falando de ponto G. E o que você falou, não sei se você já chegou a ver um vídeo na internet, que a mulher tá lá com o desenho, ela leva impresso, né? O desenho da vagina como um todo e pergunta para a pessoa. Onde é o clitóris? Ela vai perguntando para vários homens, né? Olha, cada um. É engraçado para não dizer que é trágico dentro da nossa conversa. Mas você racha o bico, assim, de ver o pessoal comentando e colocando cada coisa que você fala, Jesus. Mas olha, já aí recebi... uma hora a moça falou assim, meu senhor, aqui é o ânus. Ai, meu Deus. Errou feio. Isso. Ela toda decepcionada, assim, parecia que já tinham vários já errado. Ela, meu senhor, aqui é o ânus. Ela já estava, assim, deprimida. Ai, meu Deus. Pois é. E tem mulher que também não sabe. Então, tá tudo bem não saber, só que não dá para continuar sem saber. Então, gente, né, tá ouvindo isso agora, tudo, né? gente? Por favor, como diz você, dá o Google dá aí, o por Google, favor. vê a imagem, pega um espelho e começa a identificar as partes no seu próprio corpo. E começa a experimentar toques diferentes, vai se descobrindo. E quando a gente fala de canal da vagina, é muito comum também, às vezes, escutar algumas pessoas que falam todo orgasmo é clitoriano. Eu discordo. Pelas experiências que eu tive no meu corpo, pelas sensações e entender que tem orgasmos diferentes. Assim como se eu ficar muito tempo nos mamilos, também vai ter uma experiência orgástica, que não é a mesma quando eu tenho um orgasmo com estímulo no clitóris. Entendi. Que não é a mesma quando eu tenho
quando eu tenho um orgasmo pelo canal da vagina. E é um canal da vagina, a gente tem sim essa área mais rugosa, conhecida como ponto G, que não é extremamente um ponto, é uma área, uma região. Então, essa é uma parte mais sensível, que quando recebe bastante estímulo antes da penetração, especialmente antes, ela vai dar uma inchadinha. Então, o atrito faz com que ela fique um pouquinho mais volumosa, e aí o processo da penetração passa a ser mais prazeroso. No meio do canal da vagina tem um ponto que reflete na uretra, que dependendo aí da anatomia de cada corpo e também do quanto essa mulher está relaxada, entregue na experiência e do preparo que ela teve, se ela ficar um bom tempo recebendo estímulo nesses pontos, mais no meio do canal, é possível que sinta uma sensação parecida com a vontade de fazer xixi. E que não é xixi. É ejaculação feminina, que a gente vê muito essas experiências de esguichos e tal. Também não significa que vai ter esse super esguicho. Às vezes só solta ali um pouco de líquido, mas é o tal do squirt. E essa ejaculação feminina, ela está sempre associada a um super orgasmo, como a galera fala? Não. Eu mesma, a maioria das minhas experiências que eu tive, elas não estavam associadas ao orgasmo, elas vieram depois. Já aconteceu junto também, e é muito gostoso. Mas é uma sensação prazerosa. Mas isso não quer dizer que foi de melhor ou pior qualidade, né? Não tem nada a ver. Não, bacana. Mim, ao meu ver, nada a ver. Mas é importante também conhecer o fundo do canal da vagina, que é uma região que já é mais muscular, que está ali envolvendo toda essa base em volta do colo do útero. Então, essa região que chama cervix, o fato de ter muita musculatura tem outras terminações nervosas ali. E a sensação do prazer ali, eu acho muito gostosa. É como se irradiasse de uma forma diferente pelo corpo. Ela é mais energética do que aquela sensação que a gente já tem no clitóris, que dá aquela queimaçãozinha, aquele disparo que a gente sente o prazer na cabeça também, além do corpo. É diferente. E é todo um trabalho de soltar também essa região, porque às vezes é uma região que também está muito tensionada, região mais muscular. E isso através de exercícios. Massagem tântrica mesmo. Só que aí, quem for viver essa experiência e quiser chegar nesse ponto, precisa ver se esse terapeuta faz a técnica de mapeamento vaginal, que é assim que eu chamo, pode ser que encontre algum nome diferente, que são esses toques por vários pontos dentro do canal da vagina. A maioria dos terapeutas trabalham com estímulo só da região do ponto G. Então, é porque tem diferentes métodos de aplicação da massagem. Tem algumas que têm uma influência mais da linha taoísta, que então aprofunda um pouco mais, porque aí o taoísmo vai trazer a indicação de que a mulher vive essa experiência orgástica pelo canal da vagina e não pelo estímulo do clitóris, que quando é pelo clitóris é muito explosivo, então depois tem aquela queda de energia. A mesma coisa para o homem. A indicação é de que não haja ejaculação, que fique nesse processo de sustentar até aprender também a liberar essa energia sem a ejaculação, para que não perca essa energia. Porque é isso, ejaculou, dá aquela baixa e dá vontade retomar, de, né? Conchinha agora, vamos curtir. Acabou, já acabou. É o mais comum. Caramba. E aí não, você vai aprendendo a sustentar mais. Que o homem também não precisa, assim, eu acho isso delicado quando ele fica só tentando, não, então não vou mais ejacular, vou controlar. Entra numa ansiedade de sempre querer controlar e fica frustrado se não conseguir controlar e não tem nenhum preparo do corpo. E aí depois fica com dor, com desconforto. Então tem que saber também fazer alguns exercícios para poder movimentar essa energia, exercícios de mula bandha, que até o yoga também traz, algumas práticas para poder mobilizar essa energia. Através do pompoarismo também ajuda. Então, e até de soltar mais quadril, o homem rebolar mais, aprender a soltar mais esse quadril para essa energia circular. Porque se ele vive essa experiência que ele não está acostumado, vai ter algumas sensações estranhas no corpo. Caramba. Então, é um trabalho de autoestudo. E talvez ele tenha que primeiro aprender essas práticas todas para depois, aos poucos, ele ir colocando essa possibilidade, né, de controle, de segurar, de sustentar e de não ejacular, até chegar nesse orgasmo a seco. É possível até sem tocar no genital, viu? Que universo é esse, pai?
Esse foi o podcast do caramba. Eu só tô aqui. Uhul! Caramba, tô assim, focada. Dá para fixar no canal? Vamos mudar o nome do podcast. Vai ser o podcast Caramba. Mulher. Babado. Babado. Olha, homens. Foi uma aula aqui. Foi. De possibilidades. Uma aulona aqui, real, assim. De E possibilidades. eu amo ensinar essas técnicas todas, porque a gente não aprendeu isso. Ninguém, mal falaram pra gente na escola sobre isso. isso. Eu vou falar o quê pra ela? Eu tô igual quando veio o Maná aqui. Vou falar o quê? Isso, gente. Pois é, ela tá citando Maná, porque quem não sabe, Maná é meu companheiro. E ele também tem um podcast lindo aqui, que falou... Como que é o título que tá? Eu não me lembro o título. Senhor. A morte como professora. Nossa, vale a foi pena. Ela tá sensacional. reclamando da vida, tá aí, não tá bem. Ou passou por alguma experiência, né? Muito intensa. Pois é. Escuta pra... Pois é, escuta, tá aqui no canal. Tá valendo a pena. Não percam, tá maravilhoso. Eu gosto de trazer, assim, sei lá, pontos de reflexão, porque a gente falou de muita coisa aqui que é tabu, né? Sim. Então, se você tiver que falar para alguém aí, olha, da terapia como um todo, mas que ela seja nessa plenitude toda que você apresentou pra gente, como seria, assim? Olha, em primeiro lugar, você compreender que sentir prazer tá tudo bem, que tá certo, que é bonito, que você pode, você merece sentir prazer, você merece conhecer seu próprio corpo. Então, esse processo de se tocar, para mim, é um dos primeiros exercícios, né? De poder se olhar no espelho, de olhar e recordar da sua história e olhar com esse olhar amoroso, com esse olhar de quem está se acolhendo, para que esse seja o primeiro passo, sabe? De autotransformação, esse auto-amor mesmo sendo despertado. E de começar a dar mais carinho para esse próprio corpo. Independente se é homem, se é mulher, a forma como se relaciona com o próprio corpo, o gênero que se identifica, é acolher. Porque também já aconteceu de chegar, sou uma mulher trans, tenho dificuldade com a questão da sexualidade, não me identifico com o genital que tenho. Então, é um trabalho que é muito profundo, que às vezes é um grande desafio só de ficar nua, despida na frente de um espelho e se olhar. Mas são os primeiros passos para poder chegar nesse lugar de se acolher, de se amar. Então, eu acho que essa é a dica assim, inicial, porque é um processo autoterapêutico já que vai rolar a partir disso. E aí, identificando, né, as dificuldades que tem, se sentir que está pronto para pedir ajuda, vai atrás de um terapeuta tântrico e, se necessário, até de uma sexóloga ou de uma psicóloga que trabalhe de preferência com uma linha que esteja mais conectada às práticas corporais. Perfeito. É isso. Não fica parado aí, não. Tipo... Né, é o que eu falei, Se a permita, pessoa lá, né, de 80 anos, super feliz da vida, porque viveu uma experiência e agradece porque teve a oportunidade de ainda nessa vida se conectar com esse olhar, com o próprio corpo. Não precisa esperar chegar aos 80, pois né? Então, é para qualquer idade. Acontece muito também de vir muitos jovens, começo mesmo de idade adulta, querendo já ter essa consciência do próprio... Nossa, eu fico tão feliz incrível, quando isso acontece. Gente. E aí essa galera dos 20, assim, chegando e falando, não, eu quero entender mais sobre esse meu corpo, Ai, não, total. Merece. E recentemente conversei com uma mãe que ela me procura e falou assim, meu filho fez 18 e pela primeira vez a gente teve uma conversa sobre sexo e tudo isso começou porque eu vi um vídeo seu, aí eu comecei a pesquisar vários outros vídeos, foi um assunto que eu nunca me dediquei a conversar, a entender, eu tenho várias questões com isso, então lógico que eu não consegui falar com meu filho e eu percebi que ele está super cheio de questões com isso também, eu não sei o que fazer, e aí tipo, agora ela está fazendo um curso da sexualidade feminina e está se organizando mês que vem para ter um atendimento para ela poder falar mais sobre ela, porque é o caminho, ela vai precisar olhar para ela poder aceitar mais esse processo todo nela mesma, para ela poder dar qualquer tipo de orientação ou de apoio para esse filho. Gente, então, eu fiquei mágico, nossa. Feliz. 5 estrelinhas para ela. 5 estrelinhas. Caramba, de novo.
Hoje eu tô no podcast do caramba. Ai, que lindo, que experiência. Isso, amada, é um mundo novo. Não tem volta. Não tem volta. E acho que o que você está falando também, só para a gente ir caminhando para os finalmente, senão a gente vai ficar até amanhã, né? Encerrando. A questão que você está trazendo é muito importante, acho que até para a gente abrir uma reflexão, que nem tudo tem que ser pela dor, né? E sim pelo amor. Sim. Então, a gente sempre acha que a questão do prazer, né? Tudo que você faz algo prazeroso, comumente a gente acha que vai ser punido, né? Por receber tudo aquilo. Não Enquanto vai. às vezes você está num comportamento de, nossa, eu estou num momento tão legal que daqui a pouco vai acabar porque vai vir uma coisa ruim. E você fica nesse viés, né? E quando a gente vai para a sexualidade, é pior ainda, né? Olha, quem é muito conservador vai me achar meio herege, mas eu vou dizer que Deus vai ficar muito feliz de te ver gozando. Eu acho que essa é a frase pra gente fechar. Porque é tanta energia, sabe? É tão... Imagina, né? Você tá lá em sua plenitude, num orgasmo maravilhoso, super conectado com a pessoa que você tá amando ali. Tem como isso não ser sagrado, não ser divino, não ser maravilhoso, como Deus não ficar feliz? Tô com você. Não tem. Então é isso. Que mais? E onde a gente encontra a Devagita? Devagita está em São Francisco Xavier, vivendo gente, nas isso é montanhas. Tem que fazer a nossa sessão delícia. merchan aqui. Tem uma segunda casa, que é a casa onde eu faço trabalho lá. Então, tem minha sala de atendimento, que também funciona como uma hospedaria para quem quiser ir para lá, seja para ser atendido ou um casal que queira passar pela experiência de um curso privativo. Então, tem esse espaço. Eventualmente eu atendo em São Paulo, até mesmo em alguns outros estados, claro que sempre é possível, mas desde que haja todo um planejamento aí, porque a agenda é um desafio. Então é muito mais fácil quando as pessoas vêm até mim em São Francisco Xavier. E sinceramente é bom para dar uma pausa, sair da cidade, estar no alto da montanha, silêncio, para poder se curtir. Toda a energia, né, gente? É outra experiência, muito bom. Experiência. Eu gosto muito de atender lá. E é isso, a pessoa tem essa experiência num atendimento comigo, ou tem essa experiência num curso privativo. Às vezes é uma pessoa que está sozinha, não está se relacionando, quer aprender essas técnicas de massagem. Dá para fazer isso no curso privativo também. Aí eu contrato uma terapeuta ou um terapeuta para ser modelo, a gente vai aplicar massagem, a pessoa também vai treinar e tal. Dá para participar de workshops em grupo. Tem um workshop que chama Revelação Tântrica, que é só demonstração das massagens no primeiro dia. E quem quer viver a experiência de uma troca de massagem, que conseguiu ali formar uma dupla com alguém, pode voltar no dia seguinte. E aí, prática também. Para a parte prática. Isso, e aí vai um aplicar no outro para ter essa experiência. Então, tem gente que chega com essa abertura, tem gente que não. Então, dá para ficar só no primeiro dia, assistir e voltar para casa se quiser. Tem gente que quer tá em um lugar muito distante, quer aprender, então tem curso online também. Tem os workshops em grupo para casal. Tem workshop que eu chamo de a imersão do ser integral, que é uma experiência tântrica individual, que até pode ir em casal, mas a proposta não é para ter ferramentas para casais ali. É um grupo terapêutico. E aí essas meditações todas que eu fiquei falando, entre outras práticas, Maná também dá aula de yoga, a gente coloca música, a gente faz até brincadeira de criança para poder ter essa experiência de resgate da espontaneidade, sabe? Então é um processo de poder soltar um pouco esse corpo e se acolher, se amar um bocado mais. Quanta coisa Enfim, bacana. Tem muita coisa. Fora as viagens, que eu ainda levo a galera para viajar. A gente vai para a Índia, a gente vai para o Nepal ano que vem. E aí essas viagens são viagens transformacionais. São viagens que eu coloco também as pessoas em algumas experiências, né, nessas práticas todas, exceto massagem, né? Sim. Mas aí elas têm a oportunidade também de se trabalhando e vai vivenciando, né, a profundidade. São lugares que, por si só, já provocam as pessoas para se olharem um pouco mais. Que mais? Muita coisa. Muita coisa. Ó, e eu vou deixar aqui, então, na descrição aqui do vídeo, né, para a galera que está assistindo a gente aí, onde encontrar a Devagita. E que mais? O que você quer deixar aí para a galera? Não, nosso podcast é nosso, me deixa. Quem estiver vendo até 9 de novembro esse episódio, saiba que dias 10, 11 e 12 vai ter um festival de Tantra
E eu também posso deixar o link. Ó, a gente Total, vai botar um vamos. montão de link aqui, hein? Ó, você não pode sair do vídeo sem olhar a Vai descrição. ter vários links, é isso. E também tem um E festival senão, de qualquer Tantra coisa, eu vou fazer um rolando. recorte só disso aqui. Pronto. Vai ter um festival de Tantra rolando, que aí é uma oportunidade também de estar em contato com vários terapeutas e facilitadores que fizeram parte da história dessa construção da terapia tântrica no Brasil e tudo mais. Então, quem quiser, venha, vou estar lá também vou conduzir prática. Vai ser aonde? Vai ser em Itapeva, Minas Gerais, num espaço que chama Comuna Metamorfose. Dessa vez vai ser lá. Enfim, esse é um projeto que pode vir a se repetir e crescer muitas outras vezes, que Com certeza. aí a galera vai acompanhando. Com certeza. Vai me encontrar no Instagram. @devagita. Vai ver que Gita escreve com 2 Es, então não é Geta, é Gita, que é o nome em sânscrito. E muita gente às vezes fala, Deva tem um monte. Deva é como se fosse um sobrenome, só que vem na frente. Então, Deva Gita, um nome composto mesmo. Pode me chamar só de Gita também. Eu tenho outros canais no Instagram, que é a Jornada Ânima, que é sobre as viagens. Tem o Tantra para Casais, onde tem umas dicas que a gente vai entregando por ali. Também vai passando essas informações a respeito dos workshops. E tem o Somos.Ser Integral, que já é um movimento que eu faço com outros terapeutas também para mostrar o trabalho de outros que já passaram por formação comigo ou que já foram meus assistentes, que eu confio no trabalho dessas pessoas. Além de poder divulgar também todos esses workshops que eu faço, que o Mana faz. Então, é por aí que a galera vai ficar sabendo de tudo. Total, muitos canais. Então, você não vai achar se não quiser. Exato. Gente. Se escrever GITA, vai achar também. Vai achar. Porque, enfim, não é difícil. De novo. Gita, muito obrigada. Foi Gratidão, incrível. amei. Olha, muita lição, hein? Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar essas coisas, sabe? Tipo, é libertador. Pra mim também. Gratidão. É um processo muito importante também para poder chegar essas informações a mais pessoas. Então, gratidão pela oportunidade, pelo espaço. Gratidão a você que ouviu até aqui. E é claro, se não curtiu, curte. E óbvio, clica em compartilhar, copia o link, manda para os grupos. Babado! Você tem que ouvir essa entrevista. E é isso, minha gente. Valeu. E óbvio, a gente vê vocês nos próximos vídeos. Beijo.